Você já ouviu falar de João de Damasco? Ou talvez João Damasceno? Se a sua resposta à minha pergunta é um não, nunca, não tem problema. Vai ouvir falar hoje a respeito dele aqui no Fé e Café. Eu espero que você considere interessante o que eu vou comentar a respeito dele. Hoje eu quero fazer, como de quando em vez eu faço aqui no Fé e Café, quando eu trago uma reflexão sobre alguém, uma mulher, um homem, pode ser da ortodoxia oriental, como é exatamente o caso de João de Damasco, ou do catolicismo romano, ou do protestantismo, alguém de um passado remoto, longínquo, ou de um passado próximo, enfim, mas alguém com quem nós temos muito a aprender. E hoje, então, gostaria de falar sobre João de Damasco, que pelo menos aqui no Ocidente não é uma figura muito conhecida, mas em alguns círculos, especialmente, claro, na ortodoxia oriental, ele é bastante conhecido, muito citado, e você vai entender por quê. João de Damasco ficou conhecido como o Tomás de Aquino do Oriente. E ele foi uma figura muito interessante que viveu na virada do século VII para o VIII da era cristã. Era do Oriente Médio, né? Síria, Damasco, né? Damasceno, e cristão, lógico, e foi um grande intelectual. Escreveu muitas obras e a história registra que ele tinha um conhecimento muito vasto em muitas áreas, por exemplo, música, autor de hinos, alguns dos hinos compostos por João Damasceno, vou usar aqui as duas expressões, João Damasceno ou João de Damasco. Enfim, alguns dos hinos que este cristão sírio do passado compôs são cantados até hoje em igrejas cristãs ortodoxas orientais. Ele, por exemplo, escreveu uma espécie de uma antologia de escritos dos pais da igreja anteriores a ele. Olha só que coisa mais interessante. Ele, como eu disse aqui, ele viveu do século VII para o VIII. Então, ele, na sua época, fez um levantamento, uma coletânea de textos de muitos dos pais da igreja que viveram nos séculos anteriores e os publicou, os editou. Ou seja, um trabalho intelectual muito interessante e muito importante também. Mas tem algo a respeito de João de Damasco, em especial, que eu gostaria de destacar com você aqui no Fé e Café de hoje. E tem a ver com o período do advento em que nós estamos. E com o Natal que logo, logo haveremos de celebrar. O quê? João Damasceno disse que por causa da encarnação, isto é, Deus que se faz gente, Deus que se faz homem em Jesus de Nazaré, então por causa da encarnação, toda matéria é importante. Toda matéria tem valor, porque afinal de contas Deus se encarnou. Ou seja, ele foi contra uma perspectiva que infelizmente até hoje existe, tantos séculos passados, de algumas pessoas pensarem que só o que é, entre aspas, espiritual é que vale. O que é espiritual importa. A alma é preciosa, é importante. O resto não tem importância nenhuma. É um erro enorme, um erro imenso. E João Damasceno criticou essa perspectiva. A encarnação de Deus em Jesus Cristo nos leva a valorizar a matéria. E daí nós podemos fazer uma ponte com aquilo que é chamado de ecoteologia. É claro, ou seja, uma teologia que leva em conta a reflexão sobre o mundo em que vivemos, a terra, a natureza, meio ambiente, a ecologia. Uma teologia que leva em conta as águas, as árvores, os animais, os insetos, as aves, os peixes, tudo. Uma teologia que leva essas questões da criação em consideração.
Para muita gente, a teologia tem que ver apenas com a alma, né? Só com a alma. Que é uma entidade imaterial, invisível, intangível, e só se preocupa com isso. Erro, equívoco. A teologia tem a ver com o todo da vida, porque é a reflexão sobre o todo da vida na perspectiva da fé. Então, vamos voltar ao que o João de Damasco diz. Por causa da encarnação, toda a matéria é importante. No tempo dele, séculos atrás, não existia o problema ecológico que nós enfrentamos hoje. Tá? A gente tem que reconhecer isso aí. Mas nós podemos pegar esta percepção de João de Damasco e tomá-la como um ponto de partida para uma teologia da ecologia, ou ecoteologia. A matéria é importante. O cuidado com o meio ambiente é importante. Por quê? Porque Deus se encarnou em Jesus. Deus não mandou um anjo, um espírito, um fantasma, uma assombração, nada disso. Jesus, humano, com corpo tangível. João, apóstolo, vai dizer o que nós vimos, o que ouvimos, o que nossas mãos tocaram, é a respeito dele que eu dou testemunho. Olha que bonito isso. E tem uma outra perspectiva a respeito da qual a gente tem muito a aprender com João de Damasco. Por causa da sua compreensão da encarnação, ele foi um defensor da arte visual. Ele era músico, já mencionei aqui, poeta, músico, mas ele foi um defensor da arte visual, a pintura. Fazendo aqui uma simplificação. O pensamento de João de Damasco pode ser interpretado assim. O que é a arte visual? É uma representação da matéria, uma representação da criação, uma representação daquilo que Deus fez. Então é importante também. É claro que a natureza em si, que a realidade em si é mais importante do que a sua representação. Mas quando a arte humana, que é um dom de Deus, uma dádiva que Deus dá para que os seres humanos a empreguem, a utilizem, então a arte é uma maneira de glorificar a Deus. A arte visual glorifica a Deus, assim como a arte musical também. Falando aqui para a terceira ou quarta vez. O João que escreveu isso era um músico, ou seja, ele valorizava as artes. A arte glorifica a Deus. O foco dele foi especificamente na arte musical e na arte visual que ele defendeu. Havia pessoas do seu tempo que criticavam e achavam que é pecado, arte visual é pecado. E João vai dizer, não. É uma representação, pode ser imperfeita, mas está glorificando a Deus. João de Damasco. Não ouvimos falar dele, não é mencionado, não é citado. Se quiser encontrar um livro dele vai ser difícil, mas do pouco que sabemos dele, temos muito a aprender. João de Damasco presente. Clique aí na mãozinha do joinha, faça isso. Inscreva-se aqui no Fé e Café, ajude a compartilhar esse conteúdo. E muito obrigado caso você já tenha feito a sua inscrição.